Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo da hora que vocês forem assistir ao vídeo. Esse aqui é um vídeo da matéria de Pesquisa Científica 3 para o terceiro termo. As minhas alunas queridas aí, né, do segundo ano, não é isso? Como que vocês estão, gente? Tudo bem? Tô fazendo hoje aí um vídeo a pedidos, tá? Recebi aí algumas mensagens de WhatsApp de alguns alunos falando, a gente queria um vídeo, tá muito pesado, muitas matérias para ler, muitas coisas para fazer. Dá para fazer um videozinho de uma matéria pra gente ou de um assunto que vai ser o próximo tópico? Então eu comecei como fala, essa tentativa, né, de fazer vídeo e não uma matéria escrita com o primeiro termo. Aí eu já fiz lá 2 gravações. A primeira saiu muito ruim, a segunda menos ruim e a terceira gravação que eu tô fazendo do dia é essa daqui. E a gente vai tentando, né, vai fazendo, não tenho hábito a fazer vídeo de nada na vida, nem vídeo pra família eu faço. Nem para amigo, nem nada. Eu assisto dos outros, mas eu não produzo vídeos. Então, assim, o que eu pude fazer? Eu comprei um tripé, coloquei o celular no bendito do tripé e tô na tentativa aqui. Então, não tem assim, o melhor ângulo, a melhor luz, né? Não tem iluminação adequada. É aqui num cantinho da sala, o que dá para fazer e o que fica mais prático aí pra gente ir seguindo, tá? Essa semana vai ser uma semana de testes com os vídeos. Vamos ver como que vai ser. Eu gosto mais mesmo, e todo mundo sabe, que é do olho no olho, da aula ali com os alunos, gosto de gesticular, de ficar na frente ali da lousa, saudade do giz, que eu tô imensa, meu Deus, que saudade do meu giz, nunca mais reclamo do meu giz. Pode deixar minha mão ressecada, não tem problema, porque, gente do céu, o que é isso, né? A aula à distância, ela é difícil para vocês, mas é difícil pra gente também. Não pensem que os professores não estão se inovando nisso. Tem muita gente aí se desafiando. E a gente está fazendo curso, a faculdade está dando muito respaldo pra gente, a gente está se informando com as plataformas digitais, né? Então, eu segui aqui uma orientação da própria Glaucia, diretora, que faz vídeo no YouTube e coloca para vocês de EAD. Aí ela me deu algumas diquinhas de como eu posso subir esse documento ali no Moodle e tudo mais. Então vamos para aula? Então vamos lá. Pesquisa Científica 3, PC3, terceiro termo. São as nossas aulas referentes a terça-feira, não, segunda-feira. Pesquisa científica é sempre de segunda-feira, então vai vir o nome nesse vídeo como aula 13/4, que foi segunda-feira, tá? Então eu coloco a aula referente ao dia, tá certo? Então, vamos embora. Pessoal, vou fazer uma retrospectiva rápida do que vocês fizeram em pesquisa científica comigo desde o início. Vocês começaram o ano pedindo uma revisão. Então eu fiz revisão para vocês de o que era ciência, o que era método, foi o material que eu xeroquei, vocês colaram no caderno. Depois eu fui para a lousa e fiz lá o saber humano e o saber, né, racional e o animal. Aí era assim, o animal sente, o racional pensa. Era um círculo de conhecimentos possíveis para dizer o seguinte, que a gente que é animal racional executa, né, a tarefa de intelectualizar o conhecimento, a ciência, o conteúdo. A gente não só sente e faz, a gente sente, aí a gente pensa, racionaliza, intelectualiza e faz, né? E é por isso que a gente estuda uma matéria chamada pesquisa científica, justamente porque vocês têm técnicas e abordagens para fazer cada um dos textos, tudo bem? Aí o próximo assunto que vocês pediram uma revisão, no terceiro termo, foi relativo aos 4 tipos de conhecimento. Fiz na lousa, passei xerox para vocês, exercícios e ainda caiu na prova, né? Foi sobre o conhecimento senso comum ou popular, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, também chamado de teológico, e o conhecimento científico, né? E aí, esses 4 tipos foram
revisados, rebatidos. A gente fez bastante exercício, corrigimos em sala, verdadeiro e falso. E aí nós paramos mais ou menos nessa semana, e aí logo veio a aula pelo Moodle, e aí ainda eu coloquei, né, um documentozinho para vocês sobre técnica de leitura, elaboração de fichamento, resumo e resenha. E aí hoje eu quero focar um pouco mais nesse assunto, né, que está na indicação no livro aqui em cima da aula do Moodle, né, que vocês vão achar aí na plataforma. É só olhar nas aulas anteriores e vocês conseguem encontrar, tudo bem? E lá na página 73, tá? Anotei, fiz um roteirinho no caderno pra gente não se perder. Na página 73, dizia como que era feito um fichamento, uma resenha e um resumo, a diferença de resumo e de resenha. E o primeiro passo de tudo foi, né, lá dizer para vocês que era a leitura. Então, não dá para falar em pesquisa científica, nem ciência, nem nada sobre a nossa matéria sem leitura. Então, para eu poder fazer um resumo desse livro, por exemplo, que eu trabalho no primeiro termo, eu tenho que ler o livro, né? Para eu fazer um fichamento desse outro livrinho, eu quero fazer o fichamento do capítulo 3. Eu vou ter que ler o capítulo 3. Se eu quiser fazer um resumo, resenha ou fichamento desse outro livro do primeiro termo também, eu preciso de leitura. Então, primeiro passo, leitura. Leitura de tudo, leitura atenta, leitura que grifa, que circula, que procura a palavra no dicionário, que vai atrás da origem da palavra. Então, esse é o nosso primeiro passo, vamos dizer assim, para a gente conseguir seguir aí, né, com os gêneros ligados ao conhecimento científico. Aí vocês viram, então, o fichamento, que o fichamento é pegar um trecho de um livro, ou o livro que você vai fichar, e colocar lá, né, a identificação da obra. Você vai, por exemplo, eu quero fichar esta página 35. Então, você vai colocar página 35, abrir aspas, copiar o que você quer, fechar aspas e deixar lá. Próximo item, página 44. Eu vou lá na 44 e copio. Então, o fichamento é uma das técnicas mais simples. Ela é praticamente a transcrição ou cópia daquele trecho do livro, sempre com indicação de página, a bibliografia, o nome do autor, antes de tudo, identificar aquela sua ficha. Por que chama fichamento? Porque antigamente as pessoas não faziam cadernos assim, tá? Então a gente não... vou fazer um fichamento. Não era caderno, fichário. A gente usava uma ficha mesmo, uma ficha de papelão. Ela é um papelzinho mais grosso, pautada. Você compra até hoje em papelaria. E as pessoas numeravam essas fichas e organizavam por ordem alfabética para... eu li 40 livros no ano. Deixa eu ver o que eu fiz de fichamento, o que eu grifei de mais importante, o que eu anotei de mais importante. Então, um fichamento, ele é para organizar as referências bibliográficas e o conteúdo principal daquilo que você está lendo. É para registrar, é um registro. E tem norma da BNT, como vocês viram na leitura, para fazer isso. Então, só um passant aí, né? Um en passant, que a gente fala do francês. Uma passadinha para lembrar o que era fichamento. No segundo, vocês viram lá, o que era um resumo. Aí, o resumo tem dois tipos diferentes. Tem um resumo que chama indicativo, um resumo que é curtinho, de 50 a 100 palavras, que a gente usa geralmente em monografia, em TCC, em teses e dissertações de mestrado e doutorado, que é uma coisa mais concisa. É só para você resumir as ideias principais de um trabalho todo. A gente chama isso de resumo indicativo. Ele é bem simples de fazer, curtíssimo, um parágrafo, 2, no máximo. Mas a gente tem outro tipo de resumo, que a gente chama de resumo crítico. E aí ele acaba desembocando num gênero chamado resenha. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? As características de uma resenha, que ela é um dos gêneros mais importantes para a pesquisa científica, né, que a gente vai desenvolver, tá? Então, um resumo, quando ele só faz um resumo, ele é um resumo informativo ou um resumo indicativo. Ele indica, ele informa, ele não avalia. Então, a grande diferença de um resumo para uma resenha é que os resumos, no geral, não avaliam nada. E as resenhas, elas criticam. Mas que crítica é essa? Negativa? Não necessariamente. Pode ser negativa, pode ser positiva. O importante de uma resenha é que ela tenha uma avaliação sobre a obra consultada. E aí, então, por exemplo, né? Vou fazer um resumo, vou pegar esse livro de exemplo.
Vou fazer um resumo desse livro. Eu faço lá um resumo de uma página contando apenas o que tem no livro. Esse livro fala sobre didática, o escritor dele é o Jaime Cordeiro, né? Ele tem 189 páginas e o livro retrata a história da didática desde o início, né, no século XVII até os dias atuais, passando por todas as abordagens e metodologias dos grandes pensadores e filósofos da didática. Blá, 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 ponto. Acabei meu resumo. Eu disse se é bom? Não. Eu disse se é ruim? Não. Eu apenas disse o que havia ali de informação básica. Tô claro que fazendo aqui uma coisa muito de hipótese, né, pessoal? Um resumo que a gente senta para escrever seria mais do que esse falado. É que a nossa aula tem que ser curtinha aqui no vídeo, tá? Agora, eu dei uma tarefa para vocês, não para fazer um resumo, mas para fazer uma resenha desse livro. Então, qual é o primeiro passo que a gente falou aqui nesse vídeo de hoje? Leitura. A primeira coisa é eu ler o livro inteiro. Porque como que eu vou resenhar uma obra, avaliar uma obra, se eu não li a obra, né? Então, a primeira coisa é a gente fazer a leitura. Leitura feita? Feita. A leitura está ok, né? As informações estão ok. Agora, vamos brotar na resenha para ver se está tudo ok mesmo. Então, aqui a gente vai agora falar, tá, como começa, professora, a fazer uma resenha? Qual que é o passo a passo? Então, a gente tem aqui, ó, eu fiz um passo a passo para ficar mais prático aqui, né? A primeira coisa é o número 1. Então, a resenha, ela se faz em 5 passos. 5. Então, vamos aqui acompanhando. Meu dedinho mindinho aqui, ó, número 1, tá? Se chama identificação da obra. Identificação da obra são 3 coisas. O nome do autor, Jaime Cordeiro, o nome do livro, didática, e a quantidade de páginas. 189 páginas. Pronto, eu identifiquei a obra. Essa obra é um livro pela editora Contexto, o nome dela é Didática, o seu escritor é o Jaime Cordeiro e ela possui 189 páginas. Ok, pronto. Primeira fase, identificação, feita. Segundo passo, credenciais do autor. Segundo passo aqui nesse dedo. Cadê o autor? Quem é Jaime Cordeiro? Eu não sei quem é Jaime Cordeiro. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma pesquisa do autor. Às vezes, o livro entrega. Às vezes, o livro fala um pouquinho do autor aqui. Bem pouquinho. Mas, às vezes, ele não fala aqui ou na última parte. Esse fala só o básico. Fala o nome dele e fala que ele é professor da USP. Mas a gente teria que saber mais um pouco da vida dele. Então, eu tenho que falar sobre esse autor, qual é a experiência dele com publicação de livros, se ele tem outras obras publicadas, que faculdade ele está afiliado, quantos anos em sala de aula que ele tem de experiência, que projetos ele orienta na atualidade, ele participa de algum programa de pós-graduação, ele é orientador de alguém no programa de mestrado, doutorado ou da especialização, né? Então a gente tem que se informar para dar as credenciais, no caso aqui, ó, do senhor Jaime Cordeiro. Então esse é o segundo passo. Então, primeiro, identifiquei a obra. Segundo, dei a credencial do autor, contei. Agora, terceiro, eu vou para o conteúdo. O que a gente faz no conteúdo? A gente fala sobre as ideias principais do conteúdo, quais são os detalhes importantes e o que esse livro ele tem como objetivo principal. O objetivo principal dessa obra é promover o conhecimento da disciplina de didática. O objetivo do livro é ensinar aos futuros professores como lidar com as variadas metodologias e abordagens de pressupostos didáticos em sala de aula, estudar a história da didática no mundo, ver as diferentes teorias dos grandes filósofos e pensadores da didática. Então eu contei ali rapidamente sobre o conteúdo do livro, o que ele fala sobre a crise na educação, faz uma reflexão sobre o papel do professor na sala de aula e faz uma reflexão sobre como a educação vem caminhando na atualidade. Eu fiz ali, na verdade, a ideia principal do livro, que é a terceira etapa, conteúdo. Então, voltando, número 1, identificação da obra, número 2, credencial do autor, número 3, conteúdo. Até aqui tudo bem? Então, vamos seguir. Agora a gente vai ter que fazer uma conclusão na resenha. Quarta etapa. Aqui, ó.
Quarta etapa. Na quarta etapa, eu vou concluir sobre o que o livro conclui. Então, eu vou aqui localizar onde se encontram na obra os pontos principais, né? Eu vou localizar também a explicação das conclusões do autor. O que o autor concluiu? O autor do livro, Jaime Cordeiro, conclui, então, que para uma didática, né, uma didática contemporânea, uma didática que seja implementada na escola, é necessário que haja um equilíbrio entre o que foi na tradição, o que o passado nos ensina e o que a modernidade e a contemporaneidade nos ensina também. Então, eu fiz uma conclusão rápida sobre o que o autor da obra conclui. Estou na quarta etapa, mas cadê a quinta? Agora vem a parte principal da resenha, que é o que mais importa para a resenha. É a quinta etapa, é a avaliação crítica. Anotem aí. Resenha se chama resenha crítica por conta da quinta etapa, que é a crítica. E crítica tem que fazer o quê? Tem que avaliar, tem que julgar se isso aqui é bom, se vale a pena comprar esse livro ou se não vale a pena comprar esse livro. Como eu indico algo a alguém? Como eu indico um filme para alguém? Contem para mim. Assistindo, né? Não tem outro jeito. Você não pode falar, nossa, mas aquele filme é ruim, hein? Não assiste não que é ruim. Mas e aí, o que você achou? Você assistiu? Você não curtiu? Ah, não assisti não. Só tô falando que é ruim porque eu acho que é. Não gostei da cara dele. Não dá, né, pessoal? Então não dá pra você olhar pra essa capinha aqui e falar que não gostou. Pra gente avaliar, julgar, indicar ou não indicar, não importa, eu tenho que conhecer. Então, na leitura que você faz, você precisa conhecer a obra e você precisa agora indicá-la, tipo, sim ou não. E então você vai falar quais as contribuições importantes do livro, que estilo tem de linguagem, é uma linguagem facilitada, é uma linguagem agradável, então você vai usar o que para julgar e para avaliar? Adjetivos. Eu vou dizer então que o livro é muito interessante, que a leitura é agradável, que a linguagem ela é facilitada, que o autor é muito comprometido com o ensino da didática e faz isso de maneira plena em sua obra, que ele coloca os tópicos mais importantes referentes à disciplina. Então veja quanta coisa eu usei: importante, agradável, interessante. Eu posso dizer que isso é bom, que isso é benéfico, que isso é estruturante. E todo adjetivo que eu estiver utilizando, eu tenho que fazer isso com categoria. Eu tenho que fazer sabendo o que eu estou falando. Então, a parte quinta da resenha, que é a crítica, é a parte mais importante, é o que a gente espera, né? Todo livro tem resenha na internet, todo livro tem resenhas em revistas, todo filme tem, né? A gente pode fazer sempre resenhas de obras prontas. Você não pode fazer resenha de uma coisa que ainda está acontecendo. Então, esse livro está acabado? Está publicado? Sim. Tá? É uma obra que a gente chama uma obra acabada? É uma obra pronta? É. Posso fazer uma resenha desse livro? Posso. E na faculdade a gente usa muito resenha de livro. Por quê? Eu li aquele livro, eu li aquele capítulo, né? Eu li aquele conto, eu li aquele romance, como vocês estão lendo Sargento de Milícias. Então, quem já leu Sargento de Milícias inteirinho, pode me fazer uma resenha crítica? Você vai então dizer o nome do autor, a quantidade de páginas, de capítulos, vai falar do conteúdo, vai dizer o que o livro concluiu e depois indicar ou não a leitura desse livro, né? Então vamos usar um exemplo do ambiente de vocês mesmo, né? Então a resenha era a parte mais importante daquela leitura que vocês fizeram no Moodle, né? Tinha o fichamento, o resumo e a resenha. E lá tinha até exemplos para vocês lerem abaixo das explicações. Mas eu achei aqui importante, por pedido de alguns alunos, revisar e colocar 5 etapas de maneira bem, digamos, bem metódica, né? Para que fique claro uma resenha prática para o nosso dia a dia na sala de aula. Então, quando a gente voltar, tomara que seja logo, né, gente? Para a sala de aula, para o nosso Pod Giz aqui, feliz da vida. Então, aí eu vou falar, galera, vamos fazer uma resenha desse livrinho fininho aqui, ó, Metodologia Científica. Aí vocês vão ter que ir na biblioteca, que inclusive eu emprestei de lá, pegar o livro, ler o livrinho e me entregar uma resenha escrita. Como vocês vão fazer? Identificando, né, aí a obra, lembra disso? Nome da obra, que mais? Vamos lá, não estou ouvindo. Nome da obra.